Mas, Murilo, você é um cara do empreendedorismo, você é um cara da gestão, você é um expert nesse assunto e cada vez mais se solidifica aí, né, nessa área, né, do marketing, empreendedorismo rural, e parabéns aí pela sua jornada, tá? Mas eu queria te perguntar, a gente fala de empreendedorismo e a gente cita essa palavra gestor, né? Nós somos gestores de uma empresa, né? Eu, você. Sim. E aí, eu queria entender mais, né? A gente entrar no gestor territorial rural, a gente já falou um pouco aqui, mas eu queria entender mais um pouco dessa palavra, né? Gestor territorial rural. E aí já entrando no que é o gestor, né? Que é essa palavra gestão, né? O que é gerir, né? Gerir um território, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, eu já estava pesquisando aqui, porque como você mesmo falou, quem sabe faz ao vivo, e eu estava pesquisando aqui os conceitos separados para a gente entender a etimologia de cada palavra, para a gente juntar tudo. Gestor territorial rural. São 3 palavrinhas aí que, quando a pessoa entender o conceito, é óbvio que a grande maioria das pessoas tem um pouco de noção do que significa cada palavra, etimologicamente falando, né? Mas a sacada é unificar essas 3 palavrinhas. Gestor territorial rural. Gestor territorial rural, tá? Então vamos lá, ó. O que é um gestor? O que é uma gestão? O que é fazer uma gestão? Aqui, tá dando os créditos aqui para FM25, tá? Pesquisei aqui, gostei do conceito que eles colocaram. FM2S, gestão. Vou colocar aqui, ó. Gestão consiste no ato de organizar e gerenciar recursos, pessoas, processos e estratégias de forma padronizada sobre a proposta de alcançar um objetivo pré-estabelecido por uma equipe ou uma organização. O profissional encarregado dessa atividade é o gestor. Dentro de uma organização, por exemplo, tem como responsabilidade de trabalhar e orientar a equipe para que as principais metas sejam cumpridas e objetivas de forma eficaz. Isso é fazer uma gestão. Então, esse é o conceito de gestão. Gestão territorial. O que é que significa territorial? Vamos lá. Aqui no dicionário de significados, tá? Territorial, o território pode ser uma área delimitada sobre uma posse, seja de um animal, de uma pessoa, de um grupo, ou de uma organização, ou de uma instituição. O termo pode também ser utilizado na política, na biologia e na psicologia. Tá? No conceito tradicional da geografia, território é utilizado para estudar relações entre espaço e poder desenvolvida pelos estados, especialmente os estados nacionais. Esse é o conceito de território. E aí a gente traz esse conceito do território, Santi, fracionando esse entendimento desse território grande que tem na geografia, que é dos estados, tá? Das políticas, dos estados nacionais, fracionando em pequenas parcelas, pequenas fracionadas parcelas de territórios rurais, que são justamente, tá, as áreas delimitadas por posse ou por propriedade de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, quem sabe? Ou seja, imóveis rurais. Então, nada mais é que fazer a gestão, todo esse controle, toda essa organização do território, ou seja, as parcelas territoriais, tá? Pequenas parcelas territoriais, que são imóveis rurais, tá? E aí vem gestão territorial rural. Eu poderia ter uma gestão territorial urbana, só que nós estamos falando aqui do gestor territorial rural. Eu pego as pequenas parcelas e observo só as parcelas rurais. E aí, quando a gente observa esse conceito inicial do fazer gestão, que é o fato de organizar, gerenciar, no caso, ele está colocando aqui recursos e pessoas. No caso, a gente está falando organização e gerenciamento daquele espaço delimitado, rural, que na grande maioria das vezes, tá, quem deveria fazer essa gestão territorial rural poderia ser o proprietário de imóvel rural. O próprio proprietário, o próprio dono, o próprio posseiro, a própria pessoa que está ali, tá, morando ou produzindo naquele imóvel rural, poderia fazer essa gestão. Só que a grande questão é que no Brasil, gerenciar, organizar processos de estratégia de forma padronizada sobre a proposta de alcançar um objetivo pré-estabelecido, qual que são esses objetivos pré-estabelecidos no nosso contexto aqui?
Ou seja, para que serve o imóvel rural? Quais são os objetivos de uma pessoa ter um imóvel rural? Qual é o objetivo final de um dono de imóvel rural? Pode ser adquirir uma linha de crédito, pode ser um objetivo que ele quer, pode ser vender aquele imóvel rural, rentabilizar aquele imóvel rural, pode ser produzir naquele imóvel rural, pode ser organizar aquele patrimônio, quem sabe já desmembrando aquele patrimônio ali, para deixar tudo organizado, daquele patrimônio para os herdeiros terem acesso a esse patrimônio sem confusão nenhuma. Então, isso é fazer a gestão do território, daquela pequena parcela territorial, que é a parcela territorial rural. Tá? Só que fazer isso no Brasil acaba sendo um pouco complicado, porque nós temos aí uma confusa sopa de letrinhas, nós temos um confuso processo, você executar esse processo de organizar e gerenciar esse território, não é simples no Brasil, justamente porque a gente tem uma miscelânea de sistemas cadastrais, uma miscelânea de documentos, uma sopa de letrinhas, SSIR, ITR, CAEADA, INCRA, ITR, CNI, NTG, georreferenciamento de certificação. São vários processos que o proprietário de imóvel rural precisa fazer e ele acaba ficando confuso. Só que poderia existir uma pessoa que vai estudar somente como funciona os processos de regularização de cadastro junto aos principais órgãos, e essa pessoa ela vai se posicionar prestando esse serviço de fazer essa gestão das parcelas territoriais rurais junto aos proprietários de imóveis rurais, para conseguir prestar esse serviço e resolver o problema do proprietário de imóvel rural, ajudando a ele fazer a gestão aí dos recursos que ele tem, que nada mais é aquele imóvel rural que, inclusive, na grande maioria das vezes aí a gente tem aí, né, os casos de produtor, né, familiar, né, os produtores familiares, né, os agroprodutores familiares, que na grande maioria das vezes é o grande patrimônio da vida dessas pessoas e precisam ter uma organização, precisa ter uma gestão. Como é que eu faço a gestão de um território rural? É organizando a documentação, a burocracia, a papelada do imóvel rural, é fazendo com que aqueles cadastros que tem que ter estão todos atualizados junto aos principais órgãos que existem. INCRA, Receita Federal, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, próprio cartório de registro de imóveis, é fazer com que essa documentação esteja atualizada, esteja organizada, tá? E esteja também, tá? Ela esteja concordante entre si, né? Basicamente, os documentos têm que dizer a mesma coisa do mesmo imóvel. Não é verdade? Então, isso é ser o gestor territorial rural. Isso é você trabalhar como um gestor territorial rural. A grande questão é que, como eu falei no início da live, hoje no Brasil, nós temos poucos profissionais para suprir essa demanda que existe. Mais de 9 milhões de imóveis rurais. Existem poucos profissionais para suprir essa demanda. Você que está aí na live, eu tenho certeza que você conhece pelo menos um proprietário de imóvel rural que está com a documentação desorganizada. Se não for você, tá? Se não for você que está com essa documentação desorganizada, você conhece pelo menos um. E às vezes você poderia trabalhar com isso. Já imaginou a possibilidade de você desenvolver essa habilidade, esse conceito, essa capacitação? Isso é ser um gestor territorial rural.